Olá, seja bem-vindo ao canal do Conhecimento. E aqui é o JP. E esse é o terceiro vídeo que eu vou fazer acerca desse vídeo do Padre José Augusto, que tem o título Aprenda a responder aos protestantes. Respostas rápidas para as perguntas dos protestantes. Padre José Augusto. Lembrando que os protestantes são os evangélicos, como são mais conhecidos. E o assunto desse vídeo que vamos tratar hoje é sobre a oração da Ave Maria e a oração do Pai Nosso. E o meu objetivo aqui, vou logo falando, que é esclarecer como é a crença de alguns assuntos específicos dos evangélicos, tanto dos evangélicos como dos católicos. E qual a importância disso? Qual a importância de você saber disso? Por exemplo, o assunto de hoje é sobre a reza Ave Maria, e sabemos que os evangélicos não rezam a Ave Maria, enquanto os católicos rezam muito. E aí, se juntar, se tiver um católico e um evangélico juntos conversando, e um perguntar para o outro, por que você reza muito a Ave Maria? Ou ao contrário, por que você não reza a Ave Maria? Naturalmente um vai dizer porque eu creio que é o certo, e o outro vai dizer porque eu creio que é errado. Mas por quê? Por que é certo rezar, ou por que é errado rezar? Então o objetivo desse vídeo é esse, certo? E aí vamos para o vídeo aqui, para não perder tempo. Tudo de vocês é Maria, vocês só ficam rezando Ave Maria, Ave Maria cheia de... Por que vocês ficam dando tanta ênfase, Ave Maria cheia de graça? Então veja, o Padre José Augusto, ele questiona aqui, por que os evangélicos vivem perguntando para os católicos, por que vocês vivem tanto rezando a Ave Maria, dando ênfase à reza Ave Maria, não é? E muitos católicos não sabem responder. E foi por isso até que o padre fez esse vídeo, para orientar os católicos a responderem aos evangélicos, as perguntas dos evangélicos. E aí, vamos ver o que o padre respondeu, para os católicos aprenderem a responder os evangélicos. Vamos ver nesse ponto aqui o que foi que ele respondeu. Aí você diz assim: se você me responder, me responda quais foram as palavras que o anjo Gabriel falou para Nossa Senhora quando ele apareceu para ela. Se você me disser quais foram, eu digo para você por que nós falamos. Você vê que a pergunta que você já está fazendo, já está a resposta. Então vamos lá. O padre respondeu com uma pergunta, Ele perguntou, ele ensinou os católicos a perguntar assim para os evangélicos: se você me responder o que foi que o anjo Gabriel falou, falou para Maria, então eu também vou responder por que nós rezamos a Maria, falamos tanto de Maria, E aí vamos analisar aqui o que foi que o anjo falou, para Maria. Isso está escrito em Lucas capítulo 1, a partir do versículo 26. O título é o anúncio do nascimento de Jesus. Antes de ler o que está escrito na Bíblia, vamos dar uma olhadinha como é a reza Ave Maria, já que o assunto é Ave Maria. Tem esse site aqui católico, é um site católico, onde tem a reza Ave Maria aqui, que tem Ave Maria cheia de graça, assim como muita gente já conhece, E aí eu quero destacar aqui, tem a palavra ave. O que quer dizer ave? Ave quer dizer ave de um pássaro, porque na reza Ave Maria tem essa palavra ave. Aqui ave é uma saudação romana, um cumprimento, como olá, oi. E ave é uma saudação romana que, por exemplo, se você for assistir um vídeo do imperador Augusto César, o imperador César, se você for assistir no YouTube, ou você procurar assistir o filme do imperador, você vai ver muito essa expressão, Ave César. Então,
esse vídeo, né, essa palavra ave é uma saudação. Uma saudação, um cumprimento. Olá, Maria. Cheia de graça. Então vemos aqui um ponto aqui, ó, cheia de graça. O padre, ele tem razão quando afirma que Maria é cheia de graça, né? Maria é cheia de graça mesmo ou não? Eu acredito que sim. Por quê? Porque quando a gente vai na Bíblia, onde ele mesmo falou, para a gente procurar saber o que foi que o anjo Gabriel falou, né? Falou para Maria, o anjo Gabriel enviado por Deus. Eu não vou ler tudo para poupar tempo. Ele saudou, ó, aqui a palavra, no lugar de ave, aqui é salve, que é a mesma coisa, só em outra palavra. Salve é uma saudação. Salve agraciada, ou, né, cheia de graça. O Senhor é contigo, bendita és tu entre as mulheres. Então veja, Maria é cheia de graça, é agraciada? Sim, o padre está certo. Maria é cheia da graça, certo? Ó, na reza Ave Maria também tem: o Senhor é convosco, Deus é com Maria? Sim ou não? Sim. Tá. Por quê? Porque sim, está na Bíblia. E lembrando que os evangélicos acreditam em quê? Tudo que está escrito na Bíblia. Enquanto os católicos já creem em outras coisas que não está escrito na Bíblia, né? Vamos ver lá na frente. Aqui, o Senhor é contigo, está na Bíblia. Então ninguém pode dizer o contrário, está na Bíblia. Vamos lá. Bendita sois vós entre as mulheres. De acordo com a oração, a reza Ave Maria, está escrito assim, né? Vamos ver se está na Bíblia isso aqui. Aqui, bendita és tu entre as mulheres. Então, Maria é bendita entre as mulheres, sim ou não? Sim. O padre está certo ou não está? Tá escrito aqui, ó, que o anjo falou. Tá vendo? E veja que Maria até se preocupou, se turbou, quer dizer, se preocupou com aquelas palavras do anjo, que ela não entendeu na hora, e aí estava pensando o que considerava aquela saudação. Veja que é uma saudação. Que saudação era essa? Né? Aí o anjo falou: não temas, porque achaste graça diante de Deus. Né? Vamos ver voltando aqui para a reza Ave Maria. Bendita sois vós entre as mulheres, está certo. E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Isso está errado? Não, está certo. O padre está certo mais uma vez. Por quê? Essa parte aqui, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus, a gente já vai encontrar mais na frente, nesse mesmo capítulo de Lucas, capítulo 1, fácil decorar, né? Mais na frente, ó, onde tem Maria visita Isabel, e aí Isabel fala para Maria, ó, e exclamou com grande voz, no versículo 42. Olha o que foi que ela disse, olha: bendita és tu entre as mulheres, tá vendo? E bendito é o fruto do teu ventre. Então vamos voltar lá para a oração, né? Bendito é o fruto, né? Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, que é Jesus. Isso está escrito na Bíblia? Tá. O padre está certo ou não está? Está certo. O padre José Augusto está certo. Porém, tem um porém. Essa parte aqui, ó: Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Não está escrito na Bíblia. Não está escrito em nenhum lugar na Bíblia. Não só essa parte aqui, como também essa oração toda. Não tem essa oração escrita na Bíblia. Não tem ninguém fazendo essa oração. Não tem. Entendeu? O que é que tem então? Então veja só, pegaram trechos da saudação do anjo, né? Da saudação de Isabel, e fizeram uma reza chamada Ave Maria, e acrescentaram essa parte aqui: Santa Maria, Mãe de Deus.
Então veja que algumas coisas, o que está na Bíblia, que era cheia de graça, que o Senhor é convosco, que era bendita entre as mulheres, que é bendito o fruto do vosso ventre Jesus, isso está na Bíblia e o padre está certo, isso que está na Bíblia, né? Quando eu afirmo que isso está na Bíblia. Porém, a reza Ave Maria não tem, entendeu? E aí alguém pode dizer, mas isso aí é coisa da minha cabeça, que eu estou inventando, não é? Não é não. Por quê? Porque isso não é coisa da minha cabeça, não é que estou inventando. Porque, como eu falei acima, isso aqui é um site católico, certo? E o que eu descobri desse site católico foi uma confirmação daquilo que eu já sabia estudando. Eu já ia fazer um vídeo falando sobre isso, sem ter visto esse site. Então, quando eu vi esse site foi me ajudar na informação que eu estava procurando. Que informação é essa? Veja, o site. O site o título do site é Como Rezar. Isso é um site católico, oração da Ave Maria. Veja, é um site católico. Esse site aqui não foi produzido por um pastor, não, por um evangélico, não. Isso foi produzido por um católico ensinando a oração à Ave Maria e a sua origem, sabe? E a sua origem também. Aí tem um vídeo e tudo. Olha aqui o título aqui, a origem da oração da Ave Maria, a origem, né? Vamos dar uma olhadinha como é que foi essa origem. A Ave Maria é a oração mariana mais conhecida do mundo. Esta oração é um resultado de um longo processo. Na época medieval, era conhecida como saudação angélica. Olha aqui. Saudação angélica, que foi a saudação do anjo Gabriel. A primeira parte da oração da Ave Maria é composta pela saudação do arcanjo Gabriel e a Virgem Santíssima, como eu já falei. Como consta no Evangelho de Lucas, alegra-te cheia de graça. Cheia de graça, vendo? Cheia de graça, o Senhor está contigo. Lucas capítulo 1, versículo 28, que eu já li. E pela saudação de Isabel ao encontrar com Maria. Bendita és tu entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre. Como eu falei, está confirmando o que eu falei, essa parte. E olha só o que está escrito aqui. Essa união entre duas saudações inicialmente era encontrada apenas na liturgia, vindo mais tarde a se tornar uma oração popular. Então se tornou mais tarde uma oração popular. Até então não era, hein? Até então não era, né? Vamos lá. Olha só. E foi no século XV, isso aqui é século XV. Que século é esse? Século XV. Vamos dar uma olhadinha aqui rapidinho aqui, Já deixei aqui pronto, O século XV é de 1400 a 1500 anos. Esse é um século XV. Então, depois de 1400 anos depois de Cristo, é que surgiu essa reza Ave Maria. Então, até então, o próprio site está ensinando, veja o que o site está ensinando, hein? Que até então, antes desse ano aqui, antes de 1400, ninguém rezava Ave Maria. Ninguém rezava Ave Maria. Essa reza foi, entendeu? E foi no século XV que foi acrescentada a segunda parte. Aliás, a segunda parte só tinha a parte primeira. Qual foi a parte primeira? Essa parte aqui, Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendito é o fruto do vosso ventre Jesus. Só tinha essa parte. Essa segunda parte aqui, ela foi acrescentada no século XV, 1400, ou seja, 1400 depois de Cristo. Que aqui está dizendo. E foi no século XV que foi essa segunda parte da oração da Ave Maria. E também nesta mesma época se acrescentou Jesus ao final da primeira parte. Essa segunda parte é de origem popular eclesial. Uma súplica popular dos fiéis que rezavam na oração litúrgica das completas, pedindo a Maria Santíssima proteção na hora da morte, e também foi surgindo aos poucos. Então, veja que o que é que o próprio site está dizendo, hein? Vejam lá. Então, eu quero explicar outros detalhes aqui, voltando aqui para o assunto
para rezar a Ave Maria, que é o assunto de hoje, o Pai Nosso, essa parte aqui, ó, cheia de graça. O que é cheia de graça? Segundo a Bíblia, graça, a graça de Deus quer dizer favor imerecido, certo? Graça é uma coisa que ninguém merece. Um milagre, uma cura, qualquer coisa que Deus faça por nós, inclusive Maria, se é pela graça, ninguém merece. Maria não mereceu ser a mãe do Salvador. Maria não mereceu ser salva. E por que estou dizendo isso? Qual é a base bíblica para isso? Está escrito aqui, ó, Efésios capítulo 2, que a salvação é pela graça. Ó. E aí o resumo aqui, ó, desse assunto vai estar no versículo 8. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. Dom é um presente de Deus. Então a salvação é pela graça. É um presente. Presente você não se compra. Se eu lhe dou um presente, você pode pagar por esse presente? Não. Ó, olha aqui o versículo 9, como é esclarecedor. Não vem das obras para que ninguém se glorie. Certo? A salvação, assim como milagres, qualquer coisa, não vem de obras. Tipo, você é salvo, não é porque você merece ser salvo. Eu não vou me estender muito aqui, como eu falei, que o assunto não é só sobre salvação. Só estou dizendo, só estou ensinando o que é o significado de graça. Então, o padre fala, né? Por que é que falamos tanto em Maria e tal, e os evangélicos não? Então, o objetivo do vídeo é esclarecer a diferença da crença dos evangélicos e dos católicos, e por que os católicos, por que os evangélicos falam muito mais em Jesus do que Maria? Porque a própria Bíblia fala mais em Jesus do que Maria. Aqui, ó, o mandamento mais importante. Qual é o mandamento mais importante? Está escrito, sabe onde? Em Mateus capítulo 22, a partir do versículo 34. Eu vou ler a partir do versículo 27 para poupar tempo. Aliás, versículo 36, onde pergunta, mestre, qual é o mais importante de todos os mandamentos da lei? Jesus respondeu, ame o Senhor, seu Deus, com todo o teu coração, com toda a alma e com toda a mente. Este é o maior mandamento e o mais importante. E o segundo mais importante é parecido com o primeiro. Ame os outros como você ama a você mesmo. Toda a lei, olha o versículo 40 que está escrito, toda a lei de Moisés e os ensinamentos dos profetas se baseiam nesses dois mandamentos. Então, é errado a gente amar Maria, né? Não. É errado a gente dizer que ela é bem-aventurada, que ela é bendita entre as mulheres. Não. Mas o principal mandamento é amar a Deus sobre todas as coisas. E amar a Deus sobre todas as coisas é obedecer a sua palavra. Não só amar de boca, eu te amo, Deus. Não, é obedecer a sua palavra, é procurar saber o que está escrito e obedecer. É isso que Deus quer. Certo? Vamos para outra aqui. Mateus capítulo 10. Olha o que está escrito aqui, ó. Em Mateus capítulo 10, versículo 37. Quem ama o pai ou a mãe mais do que a mim não é digno de mim. Olha o que Jesus falou. Quem ama o filho ou a filha mais do que a mim não é digno de mim. Tá vendo? Eu quero só destacar só esse versículo primeiro, não vou ler todo. Isso aqui já é um assunto para outro vídeo. Porque como é que a gente ama mais o filho ou a mãe, ou a esposa, sabe? Do que Jesus. Como é que isso é possível? É possível, isso está na Bíblia. E isso aí é um assunto para outro vídeo. Vamos para outra aqui. A tentação de Jesus, em Mateus capítulo 4. Mateus capítulo 4, Jesus diz aqui, ó, versículo 4 também, ó, não só de pão viverá o homem, mas toda a palavra que procede da boca de Deus. Então a gente tem que se alimentar da palavra, seguir o que está escrito na palavra de Deus. É o que Jesus falou. A gente não vive só de pão, de alimento material, mas sim do alimento espiritual, certo? E aí eu quero destacar, Jesus quando foi tentado, né, o diabo disse para Jesus, aqui na tentação de Jesus, o diabo tentou Jesus e disse, tudo isto te darei, se prostrado ou ajoelhado me adorares. Então Jesus lhe ordenou, retira-te, vai-te, Satanás,
Porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele darás culto. Então o culto prestado nas igrejas tem que ser só a Ele. A Ele quem? A Ele quem? Deus. Deus. Entendeu? Então, é o que Jesus está dizendo. Só a Ele prestará culto. Quer dizer, o que é que eu entendo com isso aqui? Quer dizer que não é para falar de Maria, é para falar o que está na Bíblia. Está na Bíblia que Maria é a mãe de Jesus? É. Está na Bíblia que ela é bendita entre as mulheres, que ela é bem-aventurada? Tá. Então é para falar. Mas é para falar só isso? Não. E a prioridade é isso? Não. É isso que a gente tem que saber separar as coisas. Romanos 1, porque isso pode causar um problema grave. Eu quero destacar um versículo que está no livro de Romanos, capítulo 1. Tem esse título aqui, ó, acima do versículo 18. Aí, a idolatria e depravação dos homens. Então, é um texto aqui, o assunto é relacionado à idolatria e depravação dos homens. São dois assuntos. E aí quero destacar apenas o versículo 25. O versículo 25 está escrito aqui, ó. Pois eles mudaram a verdade de Deus em mentira, adorando e servindo, ou prestando culto, que prestar culto é prestar serviço, prestar culto numa igreja, né? Prestar culto, né? O prestando e servindo a criatura em lugar do Criador, o qual é bendito eternamente. Amém. Então, olha só o que desse versículo está dizendo. Mudaram a verdade de Deus em mentira. Ou seja, não estão ensinando a verdade, estão ensinando mentira. Certo? Que olha a mentira, né? Porque estão adorando e servindo a criatura, ou amando, mas a criatura em lugar do Criador. Estão amando, estão prestando serviço, prestando culto, certo? O mês de maio, por exemplo, é dedicado mais a quem? Estão prestando culto mais ao Criador ou à criatura? Maria é uma criatura de Deus ou não? Os apóstolos Pedro, Paulo, Tiago, João são criaturas de Deus ou não? Eu, você que está me assistindo, todos nós somos criaturas de Deus ou não? Acredito que sim, né? Somos sim criaturas. E aí o texto está dizendo o quê? Se a gente amar, se a gente prestar culto, né? Adorar criatura mais do que o Criador, de acordo com o texto aqui, depois você vê aí, ó, o versículo 18 começa a falar em ira de Deus, se revela, né? Se você prestar atenção nisso aí, você vai ver que isso está errado. Eu entendo que é errado a gente adorar e servir a criatura, sabe? Mais do que o Criador. E isso traz consequências. É pecado. Mas isso aí é com cada um, né? Tem gente que crê assim, tem gente que não crê. Eu, do meu ponto de vista, eu creio assim, né? Se alguém não crê assim, tem a liberdade. Todos nós somos livres para crer no que quiser ou não crer também. Agora vamos para o vídeo do Pai Nosso. Isso aqui foi uma explanação sobre a reza Ave Maria, mas são dois assuntos. Vamos para a reza do Pai Nosso. Vamos ver o que o padre fala aqui na oração do Pai Nosso. Vocês ficam repetindo as orações. Pai Nosso que está no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso... Fica repetindo, não precisa ficar repetindo essa oração o tempo todo. Você já leu lá no Evangelho de São Lucas, no capítulo 11? Os discípulos de João, eles viram Jesus orando lá, né? Aí ele disse assim: Senhor, ensina-nos a rezar. Tem na sua Bíblia? Lê lá para você ver. Aí Jesus disse assim: quando orardes, dizei assim: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Quando orardes, dizei assim. Então, quando você me responder por que Jesus disse que para eles, que é para quando eles orar, eles dizerem Pai Nosso que estás no céu, eu vou dizer por que a gente reza o Pai Nosso todos os dias. Por que nós rezamos Pai Nosso na hora da missa?
Pronto. Aí, como o padre falou aí, né, acerca agora do Pai Nosso, ele mandou a gente ler o que está escrito lá em Lucas, capítulo 11, onde os discípulos perguntaram como se deve orar. Está aqui, ó, Lucas, capítulo 11, a partir do versículo 1. Olha aqui o título. Jesus ensina a orar. Um dia, Jesus estava orando no certo lugar. Quando acabou de orar, um dos seus discípulos pediu: Senhor, nos ensina a orar, como João ensinou os discípulos dele. Jesus respondeu: quando vocês orarem, digam: Pai, que todos reconheçam que o teu nome é santo. Venha o teu reino, dai-nos cada dia o alimento que precisamos, perdoa os nossos pecados, pois nós também perdoamos todos os que nos ofendem, e não deixes que sejamos tentados. Pronto. Então, Jesus aqui ensinou a oração do Pai Nosso, e foi esse texto aqui bíblico, no Evangelho de João, que Jesus, né, ensinou a como se deve orar. E aí Jesus falou assim, ó, ensina a orar. E Jesus ensinou: ore assim, Pai Nosso que está no céu. Só que tem um detalhe que o padre omitiu. O padre não falou, né? Não sei se é porque é difícil a gente dizer que ele não conhece a Bíblia, né? Um padre tem vários anos de estudo, já leu a Bíblia várias vezes, ele deve saber disso aí, né? Então ele não falou um detalhe importante que eu vou mostrar agora, porque será que ele omitiu? Por que será que ele omitiu? Né? Se ele esqueceu, porque também tem isso, né? Por ele ter lido a Bíblia toda, a mente dele não é um computador, ele não sabe tudo decorado, né? Mas já que ele não sabe tudo decorado, para fazer um estudo como esse, era preciso anotar, né? Dizer onde é que está os versículos e tal, os textos, ler os textos, né? Por quê? Porque olha o detalhe importante. O que eu gostei desse site aqui, ó, da Bíblia Online, que chama, o nome do site é Bíblia Todo aqui, ó. O que eu gostei desse site é porque é diferenciado dos outros, os demais que eu achei, é esse ponto aqui, ó. Quando a gente pega Lucas capítulo 11, por exemplo, acerca do Pai Nosso, a gente vê uma outra referência aqui, ó. Evangelho de Mateus capítulo 6, aí tem o versículo 5, 15, capítulo 7, do 7 a 11 e tal, se tratando também do Pai Nosso, entendeu? E lá, quando Jesus vai ensinar também a oração do Pai Nosso, no Evangelho de Mateus falam detalhes que Lucas não fala. Então, será que o padre sabe disso, mas não citou Mateus capítulo 6? Por que citou Lucas e não citou Mateus? Isso foi intencional, ele agiu com má fé. Por quê? Vamos ver o que tem em Mateus capítulo 6. Vamos ver lá. Já deixei pronto aqui aberto. Mateus capítulo 6. Ó, acerca da oração. Aí de lá em Lucas 11, ó, confirmando que também falando da oração. Eu quero destacar o versículo 7. Ó, olha só o que Jesus fala aqui, ó. Nas suas orações, não fiquem o quê? Olha, vou até destacar aqui, ó. Não fiquem repetindo o que vocês já disseram, como fazem os pagãos. Sabe o que é pagão? Pagãos são pessoas que não conhecem a Deus, pessoas de outras religiões, não têm conhecimento de Deus, pessoas de seitas, não têm conhecimento de Deus. Ó, aí diz assim, ó. Eles pensam que Deus os ouvirá porque fazem orações compridas. Tá vendo? Eles pensam porque falar muito, acha que vai ser atendido. Não, olha só o que Jesus fala. Não sejam como eles, pois antes de vocês pedirem, o Pai de vocês já sabe o que vocês precisam. Portanto, orem assim: Pai nosso que estás no céu, que todos reconheçam que o teu nome é santo, venha o teu reino, que tua vontade seja feita e tal. Ó, então veja só. Voltando aqui para a parte aqui, ó. Não fiquem repetindo o que vocês já disseram. Essa oração do Pai Nosso é uma oração modelo, que eu entendo que não é para ser repetindo
essa oração várias vezes. Pai nosso que está no céu, várias vezes. Não. É uma oração modelo para você se comunicar com o Pai, sabe? No início você se dirige ao Pai, a oração você tem que se dirigir ao Pai, entendeu? Que está no céu, e aí engrandecer seu nome, entendeu? Engrandecer seu nome, glorificar, pedir para Ele fazer a vontade dele nas nossas vidas, sabe? Dar os nossos alimentos, né? De falar o que nós precisamos, se é uma porta de emprego, se é um milagre, uma cura de alguém que está doente, uma proteção. É esse o sentido da oração do Pai Nosso. Não é para repetir, é uma oração modelo. E aí você pode dizer, como você prova isso? A prova está aqui no versículo 7. Não fiquem repetindo o que vocês já disseram. Entendeu? Não é para repetir. Então, é uma oração modelo de você conversar com o Pai. Não é para ficar repetindo as mesmas coisas, não. Certo? Aí se você ainda que tem o direito de discordar de mim, não crer assim, não, se ele ensinou assim, o Pai Nosso é para ensinar, é para falar essas mesmas palavras, certo? Tem que ser assim, pronto. Se ele ensinou assim, então tem que ser assim, pronto. Se você crê assim, porém está dizendo aqui não é para ficar repetindo, então é para rezar no mínimo uma vez só. Pai Nosso que está no céu, santificado tal, pronto, não ficar repetindo. Por que num texto, num rosário é repetido várias vezes? E principalmente a Ave Maria, que nem tem base bíblica. Com a saudação, como já falei, do anjo de Isabel, e acrescentar aquela outra parte, Santa Maria, Mãe de Deus, que não tem na Bíblia. E aí fica repetindo. E é isso que a gente vai ver agora, né? Sim, mas outro detalhe ainda na oração do Pai Nosso, é que quando Jesus manda orar ao Pai, olha só, Jesus manda se dirigir ao Pai, certo? Eu até coloquei aqui, ó, um exemplo, um dono de uma empresa, sabe? A oração que Jesus ensinou, a do Pai Nosso, e ele mandou se dirigir logo a quem? Ao Pai, que pode resolver tudo, que conhece a nossa vida, que nos escuta, que pode nos ajudar. E aí eu faço até uma comparação como exemplo aqui, ó, de um dono de uma empresa. Vamos supor que alguém desempregado está procurando emprego e vai numa empresa e lá não tem vaga. Ele fala com até uns funcionários conhecidos que ele tem lá, né? Entregar currículo, vai no RH, deixa o currículo, fala com alguns chefes, tem até um chefe lá conhecido, e o chefe diz, ó, não tem vaga. Quando tiver, a gente chama você. Não tem vaga, não tem vaga. E aí, essa mesma pessoa desempregada, ela encontra o dono da empresa. E aí ele vai falar com o dono da empresa para arrumar emprego. Ele encontra no local, ele sabe que aquela pessoa é o dono da empresa, e o dono da empresa diz assim, olha, não tem vaga, mas eu vou resolver teu problema. Me procure amanhã no escritório. E aí, ó, cabe a obediência. Deus também nos obedece, nos atende nas nossas orações devido às nossas obediências. Então, aqui, ó, quando o dono fala para o rapaz que está desempregado, me procure no meu escritório amanhã. Se ele não for procurar no escritório, ele arruma um emprego? Não. E se ele até for na empresa e falar de novo com o funcionário, no RH, com o chefe, e aí, vim de novo aqui, me arruma um emprego, o que é que eles vão dizer? Vão dizer a mesma coisa, não tem vaga, não tem vaga, não tem vaga. Porém, se ele falar com o dono da empresa que resolve, que manda nos funcionários, que manda no chefe, que manda no RH, aí resolve. E aí o dono, no instante, arruma uma vaga para ele, ó, quero que arrume um emprego para esse rapaz aí. Quero ver ele trabalhando aqui na minha empresa. Entendeu? O dono dizendo isso, meu amigo, no instante que está trabalhando, já está trabalhando já é certeza. E aí, o que é que eu estou querendo dizer com esse exemplo aqui? Por que se Jesus manda, né, nos procurar o Pai, né, não tem mandando ele, ó, Jesus não disse assim, ó, orem assim. Foi que o discípulo disse, Senhor, nos ensina a orar, né? Pô, o Padre mandou mesmo a gente ler. Tanto em Lucas como em Mateus está escrito, né, que os discípulos, Senhor, nos ensina a orar. Jesus disse, orar é assim, vá direto ao Pai, ó, peça ao Pai. Onde é que tem escrito na Bíblia? Jesus diz, olha assim, Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós, sabe? Onde é que Jesus está ensinando isso aqui? Me diga. Na Bíblia. Não tem.
tem ele ensinando o Pai Nosso, e como eu falei, é uma oração modelo que não é para ser repetida. Certo? Não é para ser repetida. Ó, outro detalhe, que é uma prova que é uma oração modelo. Em João capítulo 14, a partir do versículo 13, Jesus fala aqui, ó: e tudo quanto pedides em meu nome, eu farei para que o Pai, ao propósito, ó, para que o Pai seja glorificado no seu Filho. Ó, tudo que pedir em meu nome, as orações têm que ser a Deus e em nome de Jesus. É essa oração que você tem que fazer. Se você orar diretamente a Deus e não falar em nome de Jesus, já está descumprindo o que Jesus falou. Tá vendo? Já está descumprindo. Jesus manda orar ao Pai, certo? Ao Pai. E o objetivo da oração, quando Deus atende, sabe o que é? Para que o Pai seja glorificado. O que quer dizer isso? Quando você ora a Deus em nome de Jesus, por alguma causa, algum problema, alguma doença, um filho doente, por exemplo, você mesmo está doente, alguma, né, uma bênção, uma porta de emprego para se abrir e tal. Quando Deus atende a orações, o objetivo é que para Deus ser glorificado. Entendeu? É para Deus ser glorificado. Ou seja, para a gente agradecer. Eu fui curado graças a Deus, glória a Deus, para Deus ser glorificado. E não a terceiros. Por exemplo, aqui, ó. A pessoa vai, por exemplo, no Juazeiro do Norte, né? Onde tem lá uma estátua bem grande do Padre Cícero, um homem que já morreu. E aí, meu amigo, eu estou dizendo isso por conta própria, não é por ignorância não, porque eu venho de uma família toda católica. E eu, quando era pequeno, minha mãe me levou a esse lugar e eu via pessoas subindo essa escada de joelhos, se ajoelhando, sabe? E pagando promessa. E o que promessa? Tipo, se Padre Cícero me ajudar nisso, certo? Eu vou subir a escada de joelhos. Aí gente beijando lá nas estátuas, chorando, e Padre Cícero falando e tal, sabe? E isso, de acordo com a Bíblia, está errado. De acordo com a Bíblia, os textos que eu já li, ainda vou ler mais, está errado isso aqui. O propósito de uma bênção alcançada é para agradecer a Deus. A oração tem que ser dirigida ao Pai, não ao Padre Cícero, não a Maria, nem a ninguém. É ao Pai, em nome de Jesus. E quando é alcançada alguma graça, que graça é o que? Favor imerecido, né? Uma bênção de Deus, agora tem que ser para Deus. Glorificar a Deus, agradecer a Deus, e não a criatura. Sabe? Principalmente a gente que já morreu aqui. O Padre Cícero já morreu não sei quantos anos. Certo? É para agradecer a Deus. Não é para agradecer a Maria, nem a Pedro, nem a... É a oração que Jesus está ensinando, é isso. É isso que eu estou mostrando aqui. E aqui, ó, no próximo texto aqui, olha o que está escrito aqui, ó. Que eu coloquei no Google. Fiéis rezam 1000 Ave Marias. Olha mesmo. Ó, passou tem até na Globo, no site da Globo, no G1 da Globo. Fiéis se reúnem uma vez por semana para rezar 1000 Ave Marias. Olha mesmo. Olha mesmo. Ó, na UOL, em vários sites dizendo: fiéis rezam as 1000 Ave Marias na Igreja Santo Antônio. Fiéis rezam a oração das 1000. Ó, por que rezar 1000 Ave Marias? Aí tem um padre aqui, uma freira ensinando que é importante fazer isso, sabe? E aí volto a repetir: quem crê nisso, quem acha que isso aqui é certo, faça, reze 1000, 2000, 1 milhão de Ave Marias, certo? Né? Porém, saiba que isso não tem base bíblica. E além de não ter base bíblica, isso contraria a Bíblia. Contraria aonde? Onde é que contraria? Aqui, ó. Como é que fica lá de novo, voltando para Mateus capítulo 7? Mateus capítulo 7, oração. Né? Mateus capítulo 6, aliás, Mateus capítulo 6, falando aqui da oração, a partir do versículo 7, é o versículo 7, olha: nas suas orações, não fiquem repetindo o que vocês já disseram, como fazem os pagãos, pessoas que não conhecem a Deus. Procura saber o que é pagãos, pessoas que não conhecem a Deus, certo? E aí eu quero destacar outra coisa na oração do Pai Nosso. Olha, na oração do Pai Nosso, tem essa parte aqui, ó: perdoa as nossas ofensas, aqui, ó, perdoa as nossas ofensas, assim como nós também perdoamos as pessoas que nos ofenderam, certo? Ó, aí
E não deixeis que sejamos tentados, mas livre do mal, pois o teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Tem gente que lê só até aqui, ó. Só faz a oração do Pai Nosso até aqui, ó. E não deixeis que sejamos tentados, mas livrai-me do mal. Amém. Você pode perguntar. Faça um teste, encontre uma pessoa e diga e peça para ela rezar o Pai Nosso todinho. Ela chega até aqui e para. Até a oração, se é para ser repetida, que não é uma oração modelo, mas se fosse para ser repetida, eles fazem errado, ó. Que essa parte aqui, ó. Pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Eles omitem, não falam. E aí, ó, sobre o perdão ainda, eu quero falar um pouco sobre o perdão, embora o assunto não é esse, mas eu vou falar um detalhe importante que tem a ver com o assunto. Um pouco. Porque se vocês perdoarem as pessoas que ofenderam vocês, o Pai de vocês que está no céu também perdoará vocês. Né? Mas, ó, porém, se não perdoarem essas pessoas, o Pai de vocês também não perdoará as ofensas de vocês. Não vai perdoar. Então veja só, a Bíblia manda a gente perdoar as pessoas que nos ofendem, sabe? E não é só desse texto não, do Pai Nosso, não, tem vários textos, eu vou colocar outro só para destacar, ó. Aqui, ó, em Mateus capítulo 5, a partir do versículo 43, ó. Ouviste que foi dito, amarás o teu próximo e aborrecerás o teu inimigo. Eu, porém, Jesus falando, hein? Eu, porém, vos digo, amai vossos inimigos, bendizei os que vos maldizem, fazei o bem aos que vos odeiam, e orai pelos que vos maltratam e vos perseguem. E aqui, ó, vou mostrar aqui um trecho que eu coloquei no Google, só para não esquecer, certo? Eu coloquei aqui o seguinte, para não esquecer, ó, se Deus manda a gente perdoar aquelas pessoas que nos ofendem, sabe, que nos querem o mal, mas Deus manda a gente orar para pedir o bem para elas, né? Orar para Deus matar elas, que nem tinha algumas orações que tem gente que fala até assim, né? Orar pelos os nossos inimigos, né? Fazer o bem, perdoar. Se Deus manda fazer isso para aquelas pessoas que nos fazem mal, imagina para Maria, por isso que eu destaquei isso aqui. Imagina amar a Maria que nunca me fez mal, hein? Imagina aí. Então, por que eu coloquei isso aqui também? Porque, infelizmente, o vídeo do padre José Augusto, o trecho lá, se você for assistir aquele vídeo todo, você vai ver que ele fala, nessa parte, principalmente nessa parte específica sobre Maria, ele fala de uma maneira como se os evangélicos tivessem raiva de Maria, sabe? Tivesse ódio de Maria, não gostasse de Maria, e não é isso. Isso aí é mentira, porque quando é ensinado na igreja evangélica que a gente tem que amar até os nossos inimigos, até aquelas pessoas que nos ofendem, imagina Maria que nunca nos fez mal, entendeu? Nunca fez mal a ninguém. Então, isso é mentira. Aí alguém pode dizer, não, mas eu conheço um evangélico que não tem raiva de Maria. Pode até ter, mas essa pessoa já não é evangélica, não é cristã, não está descumprindo o que a palavra manda. É igual, por exemplo, um católico aquele que diz que é católico, mas vive roubando, vive matando, vive adulterando. É católico? É cristão? Não. Né? Para vocês são católicos, um cara que age dessas formas. E não, é alguém que diz que vai até para a igreja, frequenta. Tem até padre pedófilo, pastor pedófilo, imagine membro. Então, gente desmantelada, resumindo, tem em todo lugar. Né? Mas os autênticos, quem é mesmo sério, né? Não tem raiva de Maria, ama Maria, e aí isso é uma mentira, é um levantar falso testemunho, coisa que a Bíblia fala, não levantar falso testemunho, entendeu? Está descumprindo um dos mandamentos, dos 10 mandamentos, não levantar falso testemunho, certo? Essas pessoas que têm essa intenção, o padre José Augusto, outros padres, os católicos, quando falam isso, é levantando um falso testemunho com o objetivo de quê? Sabe o quê? Dos católicos não conhecerem a verdade que está escrita na Bíblia e deixarem de congregar nas igrejas católicas, na igreja católica. É isso o objetivo. E aqui, ó, para encerrar o vídeo, para não ficar mais longo, que já está, ó, eu quero destacar Lucas capítulo 11, a partir do versículo 27, que diz: E aconteceu que, dizendo ele essas coisas, uma mulher dentre a multidão, levantando a voz, lhe disse: Bem-aventurado o ventre que te trouxe
e os peitos em que mamaste. Certo? Ela estava falando de quem aqui, essa mulher? Estava falando de Maria. Certo? Falou para Maria, que Maria, né, a bem-aventurada, o ventre dela, né, e te trouxe, e os peitos que mamaste. Ela disse isso, falando sobre Maria, disse para Jesus. Ela errou em falar isso? Não. Mas vamos ver o que foi que Jesus falou. Mas ele disse, ó, mas, tem um mais aqui, ó, porém, né, Jesus falou, bem-aventurados os que ouvem a palavra de Deus e aguardam, ou seja, obedecem. Então, repetindo aqui, essa mulher errou em fazer esse elogio a Maria, bem-aventurado o ventre que te trouxe e os peitos em que mamaste? Não, Jesus disse que ela errou não, mas ele disse, mais bem-aventurado ainda é quem ouve a palavra e aguarda e obedece. Vamos ver outro texto? A família de Jesus. Você quer fazer parte da família de Jesus? Você, independente de ser católico, de ser evangélico, ou não ter religião nenhuma? Olha como é que faz parte da família de Jesus. Está escrito, sabe onde? Marcos capítulo 3, a partir do versículo 31. Chegaram então seus irmãos e sua mãe, e estando de fora, mandaram-no chamar. E a multidão estava sentada ao redor dele, e disseram-lhe, eis que tua mãe e teus irmãos te procuram e estão lá fora. E ele lhes respondeu, dizendo, quem é minha mãe e meus irmãos? E olhando em redor para os que estavam sentados junto dele, disse, eis aqui minha mãe e meus irmãos. Portanto, qualquer que fizer a vontade de Deus, esse é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Então vejam, quando Jesus pergunta, quem é minha mãe e meus irmãos? Ele está faltando com respeito a Maria? Não. Ele só está dizendo que mais importante para ele, sabe, é quem faz a vontade de Deus. Está aqui, ó. Portanto, versículo 35. Quem fizer a vontade de Deus, esse é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Tá vendo? Se você quiser fazer parte da família de Jesus, tá aí o recado. Obedeça a palavra, procure saber o que tem na palavra. Certo? E aí, para encerrar esse vídeo, eu vou encerrar esse vídeo pedindo para vocês assistirem esse vídeo aqui, ó. Porque eles mudaram os 10 mandamentos. Aí vocês vão ver eles quem. E o que foi mudado? Os 10 mandamentos de Deus. Lembrando que os 10 mandamentos foram escritos pelo próprio Deus, não foi nenhum homem da terra. Foi o próprio Deus que escreveu em duas tábuas de pedras e entregou a Moisés. Entendeu? E aí agradeço a quem assistiu esse vídeo e peço que Deus abençoe a todos. Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Amém.